podcast de histórias. Episódio de hoje: o mistério da luz sobre o rio. Meu nome é Chico Bara e essa história que eu vou contar aconteceu de verdade. E ai de quem duvidar de mim. Há uns anos atrás, eu e meu irmão Chagas sempre íamos fazer comércio lá em Monte Santo. Naquela época, a gente ia para a cidade para trocar mercadoria. A gente levava pescado, carne de boi, mandioca, farinha e trocava por arroz, feijão, milho, querosene para lamparina e outras coisas que a gente precisasse. Mas a gente também ia vender as coisas, né? Afinal de contas, era sempre bom ter um dinheirinho guardado, né? Então um dia, fomos para Monte Santo, eu e meu sobrinho Nestor. Nessa época, a Rosa estava para ganhar neném. Era o 7º dos nossos 10 filhos. A gente foi com a preocupação de voltar logo por causa da Rosa. Pegamos a canoa, com as coisas tudo que a gente ia trocar e seguimos para Monte Santo. A gente tinha que abastecer a nossa despensa porque estava iniciando o período de seca. No meio do caminho, a gente avistou assim um buraco, na beira do barranco, entre o rio e o barranco, sabe? Parecia até a toca de um bicho. Mas a gente nem ligou. Seguimos viagem. Chegamos na cidade, começamos a visitar os comerciantes para fazer as trocas. E nesse dia, a cidade estava cheia porque todos os povoados vizinhos tinham ido fazer suas compras. Então a gente tinha que ser ligeiro. O dia ia passando, a gente foi terminando o que ia fazer e com a canoa abastecida, a gente se preparou para voltar para casa. De Monte Santo para a prainha era mais ou menos umas 2 horas de canoa. Mas se a gente tivesse uma canoa a motor, seria mais ou menos meia hora. No meio do caminho, começou a chover. Mas foi um senhor toró. Aí nós paramos assim um pouco na beira e ficamos esperando a chuva passar. Eu achei muito estranho, porque numa época de seca cair uma chuva daquela não fazia sentido. Então, foi ficando cada vez mais tarde e mais escuro. E a chuva não dava trégua. Ela afinava e engrossava. E eu estava agoniado para chegar em casa logo por causa da Rosa. E também por causa do Nestorzinho, né? Porque a gente estava só com almoço na barriga. Mas mesmo varado de fome, o menino não reclamava. A preocupação era de chegar em casa. Aí, nós decidimos se aventurar no meio da chuva. Cobrimos as coisas com uma lona e seguimos. Eu ia remando e o Nestorzinho ia tirando água de dentro da canoa. Estava meio difícil de enxergar, mas como eu conheci o Alto Maior com a palma da minha mão, sabia o que eu estava fazendo. Quando a gente chegou na parte mais larga e mais funda do rio, longe assim, a gente avistou 2 faróis na nossa frente. E aí o Nestorzinho falou: Ô tio, acho que tem um barco vindo pra cá. Então bora levar a canoa mais pra beirada, que eles não estão vendo a gente. Se eles passarem rápido, vão derrubar a gente com certeza. Então, levamos a canoa mais pra beira. E de repente, os faróis se apagaram. A gente esperou mais um pouco para ver se o barco ia passar e nada. Levamos a canoa de volta pro meio do rio pra gente não encalhar. Quando a gente estava lá, os 2 faróis apareceram, só que mais perto. Aí o Nestorzinho disse: Olha tio, o barco de novo. E mais uma vez fomos para a beirada. E mais uma vez a luz apagou. Aí eu lembrei de uma coisa que meu finado pai costumava dizer: que ali para aquelas bandas, de vez em quando os barcos sumiam misteriosamente. Ninguém sabia o que era, porque ninguém nunca tinha encontrado nenhum rastro de barco, de carga, muito menos dos marinheiros. Então eu falei pro Nestorzinho: Nestor, pega o outro remo e rema, meu filho. Rema o mais rápido que tu puder. O menino não contou conversa. Pegou o remo e começou a remar. A parte do rio que a gente estava era uma parte que não tinha terra firme. Era só uns pedaços de barranco mole por cima d'água. Não dava nem pra gente atracar, muito menos se firmar.
Aí parece que o negócio percebeu que a gente estava fugindo dele e começou a perseguir a gente. E foi ficando cada vez mais perto, e mais perto. E quanto mais remava, mais aquilo chegava. Quando aquilo foi chegando numa distância de mais ou menos uns 10 metros, a gente viu que aquilo não tinha forma de barco. Aquilo estava rente à água. É como se aqueles 2 faróis viessem de dentro d'água, como se ela tivesse 2 lanternas nadando. De repente, aquilo se apagou e a chuva parou. Foi como se alguém tivesse desligado uma torneira. E aí ficou um silêncio. Um silêncio tão grande, mas tão grande, que dava para escutar o coraçãozinho do Nestorzinho bater. O Nestor pegou a lanterna e eu peguei a espingarda. E nós começamos a procurar na escuridão. E aí o menino viu que do lado dele tinha boiado um toco preto, parecendo um buriti. Tio Bara, existe buriti maior que uma anta? Naquele momento, aquele toco preto começou a se erguer, emergindo de dentro d'água, subindo, subindo, e tinha uma grossura de uma árvore de baobá. Aquilo tinha uma cabeça do tamanho de 2 carros. Ele ficou em pé na nossa frente. Então, bem devagar, eu peguei a minha espingarda. E, de repente, uma luz se acendeu em cima da gente. Eram os olhos do bicho. A gente não conseguia mais olhar para cima. A luz era tão forte, mas tão forte, que quase cegou a gente. Os olhos dela estavam em cima de nós. Parecia que estava esperando a gente fazer qualquer movimento para atacar. Eu não lembro o que eu pensei na hora. Eu só lembro que eu ergui a minha espingarda em direção àquele farol e atirei. Imediatamente, um dos faróis se apagou. A cobrona deu um grito. Ela despencou do lado da canoa, igual uma árvore quando cai dentro d'água. Aí a gente foi jogado dentro do rio junto com a canoa. Tudo que a gente estava trazendo para casa se perdeu. Nessa hora começou a chover de novo. E aí eu comecei a nadar o mais rápido que eu podia em direção ao barranco. O Nestorzinho tinha sumido. Eu comecei a chamar por ele enquanto eu nadava e nada. Nestor! Nestorzinho! Cadê tu, menino? Nestorzinho! Eu só ouvia o som da cobra se debatendo na água. E aí eu comecei a pensar que a cobra tinha comido o menino. Como que eu ia falar para nossa família que eu tinha deixado o menino morrer? Comecei a pensar que eu poderia ser o próximo e que ela estava se debatendo daquele jeito porque estava me procurando. E aí, como ela estava cega de um olho, ela não conseguia me achar. E aí, lá dentro do barranco eu escutei: Tio, eu tô aqui, tio, dentro do barranco. A força da cobra, quando caiu na água, jogou o menino para longe, lá pro barranco. Agora só me restava conseguir chegar lá onde o Nestorzinho estava. De repente, ela parou de se debater. E eu comecei a ouvir o barulho dela nadando para onde a gente estava. E eu já estava cansado e comecei a afundar. Foi quando eu senti a mão do Nestorzinho me puxando para cima do barranco. Então, ficamos lá, eu e ele, tentando não afundar. A gente viu o remanso da cobrona para lá e para cá, esperando para pegar a gente. As horas foram passando e foi amanhecendo. A gente estava exausto, com fome e com frio. De repente, do nosso lado, boiou um tronco de árvore. Tomamos um susto. Aí eu pensei: é a cobra, agora ela vai me pegar. Mas dessa vez era um tronco de verdade. Subimos em cima dele e fomos remando com as mãos. Então, um padre Marreta ia passando na voadeira dele e resgatou a gente. Nunca mais eu andei de canoa à noite, principalmente na chuva. Também nunca mais fui para lá. Mas até hoje chega a notícia que algum compadre foi pescar e sumiu. E essa é a história que eu vim contar. Agora, se é verdade ou mentira,
ninguém saberá. Esse episódio é inspirado nas histórias de Raimundo Bragança. Roteiro, narração e edição, AJ Takashi. Com as vozes de AJ Takashi e Thaís Sawaki. Vinheta e trilha original, Felipe S. Ilustrações, Mitch Sawaki. Em Contarias Podcast é uma produção do Grupo Folhas de Papel.